O próximo exercício com gráficos não tem nada a ver com PHP e pode ter a ver com PHP no futuro. Eu vou-vos mostrar aqui como é que nós apresentamos um gráfico numa primeira instância e como é que depois alteramos os seus dados através de um simples clique, sem sequer refrescarmos a página. Então eu vou aqui muito rapidamente criar um index.html. Neste index.html, como é óbvio, vamos ter então uma estrutura base. Vamos importar aqui então a nossa biblioteca. Vamos colocar aqui um source, /, apex-charts.min.js. Aqui vamos colocar um div com o ID de gráfico. Já agora vamos fazê-lo com o emmet. Podemos colocar div, abrir e fechar parênteses retos e colocar aqui ID igual a gráfico. E agora, quando pressionarem o tab, já vão ter aqui o código criado. Vamos colocar aqui o script, não com o source, mas sim um espaço para termos então aqui o nosso código. Mais uma vez, let é L é igual a document. Já agora vamos utilizar um selecionador diferente, um query selector. O query selector vai-me permitir ir buscar então o gráfico pela sua hashtag aqui, ok? Este cardinal, e assim ele vai buscar pelo ID. É a mesma coisa que get element by ID. Vamos colocar aqui um let options. Vamos abrir aqui este espaço assim. Ora, neste espaço nós vamos já definir aqui dentro um conjunto de informações. Eu vou simplesmente copiar e colar para ser bastante mais rápido. E por conseguinte nós temos aqui então um gráfico de barras com largura, altura e temos uma série que chamamos dados e depois temos aqui 10, 20, 30. Nada de extraordinário, tudo muito tranquilo. Agora vamos simplesmente fazer aqui um let chart igual a new apex charts e aqui vamos passar o AL e o options e finalmente vamos fazer aqui um chart.render. Ok? Se formos aqui então agora refrescar o nosso sistema, aparentemente temos aqui um erro. Ok? Vamos aqui verificar então o que é que está a acontecer aqui. E o problema obviamente está aqui no gráfico. Ok, vamos então agora novamente aqui refrescar e como podem observar temos então o nosso gráfico criado com as suas propriedades por padrão. Tudo muito tranquilo. Eu vou adicionar agora aqui um botão e vamos operar tudo por JavaScript. Isto é, se eu colocar aqui um button e aqui no button colocar um onClick é igual a alterar dados, ok? Ora, esta função alterar dados não existe aqui criada, eu vou criá-la aqui dentro. Vou colocar aqui um dos meus famosos separadores, simplesmente para separarmos aqui esta lógica, e vou colocar aqui o function, alterar dados, e agora vamos colocar aqui um console.log, ok. Ora, isto significa então, se eu agora refrescar aqui a minha página, eu tenho aqui o botão, esqueci-me aqui de colocar o texto, vamos colocar aqui alterar, ok, novamente refrescar, temos aqui o botão alterar, quando eu clico em alterar aparece ali o ok, significando isto que eu estou a comunicar com o meu JavaScript. Ora, o que vai acontecer agora aqui é o seguinte, eu vou querer alterar os dados do meu gráfico. Para isso, eu posso utilizar um método do chart. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, chart, que é o nome que eu dei ali, ponto update series. Okay? Vou atualizar as séries. Existem outros métodos para fazer atualizações, mas este será com certeza um dos principais porque permite alterar estes dados que aqui estão. Como é que eu faço agora para fazer o update das séries? Bom, se vocês olharem para aqui nas séries, nós temos este tipo de estrutura. É um array que depois contém lá no seu interior vários objetos, dependendo do número de séries. Neste caso temos uma série, poderíamos ter mais do que uma. Então eu aqui, quando quero alterar as séries, o que eu vou basicamente fazer é o quê? Criar o array. Dentro do array vou criar o objeto. E agora, por exemplo, posso só definir o data. E se eu alterar o data, vamos inverter os números. Vou colocar aqui 30,20,10. Se eu agora for aqui refrescar o meu código, okay, temos 10, 20, 30. Se eu clicar em alterar, reparem o que é que acontece. O gráfico com as suas animações
acaba por alterar então a sua informação. Esta é uma forma simples de perceber como é que nós podemos alterar ou atualizar os dados de um gráfico sem sair da página. O que é que isto significa sem sair da página? Reparem que eu não tive que refrescar nada para que os dados fossem alterados. Ora, isto significa que é o ponto de partida para nós podermos ter, por exemplo, um mecanismo de chamada via AJAX que de X em X tempo, se tivermos um contador, ele poderá ir captar informação a partir de uma base de dados de MySQL, por exemplo, faz uma chamada de AJAX a um fecheiro de PHP que vai comunicar com a base de dados, vai buscar os dados, vai trazê-los para o meu script de JavaScript, neste caso, e vai poder ativamente atualizar os dados no nosso gráfico. Eventualmente nós iremos fazer esse tipo de exercício num dos próximos vídeos, mas é importante que vocês percebam que existe este mecanismo. Existe um outro mecanismo que permite também fazer a atualização das séries e que eu aqui vos vou simplesmente referir em termos documentais. E que é o seguinte: se nós formos aqui às documentações e formos aqui aos métodos, existem vários, um deles nós já usávamos desde o início, que é o render. Existe depois aqui o Update Options, Update Series, Append Series, quando nós queremos acrescentar uma série a outra que já existe, o Toggle Series, Show Series, Hide Series, etc. Zooms, existem aqui vários. Não são assim tantos quanto isso, mas são os suficientes para tornar esta biblioteca muito interessante. Existe depois aqui, de um modo muito especial, este exec. Se nós clicarmos aqui no exec, basicamente o que vai acontecer é o seguinte: nós podemos chamar o exec para fazer a alteração de um método qualquer. Okay? Se nós quisermos, vamos aqui traduzir para português para ver se é mais fácil de perceber. Se quiser chamar métodos do gráfico sem fazer referência à instância do gráfico, você pode chamar o método exec diretamente. O método exec leva o chart ID, depois nós iremos ver num próximo vídeo o que é isto do chart ID, porque o chart ID é definido aqui nas propriedades do chart. Isto é, nós teríamos que colocar aqui um ID, por exemplo, meu gráfico. E o que iria acontecer agora era que eu aqui poderia usar o exec com o ID que eu defini ali e automaticamente o sistema vai identificar qual é o gráfico que está a ser usado. Nós iremos fazer uma experiência num dos próximos vídeos, mas reparem, o chart ID, depois o nome do método, poderia ser o Series Update, o Series Append, etc. E depois as opções, isto é, o objeto que contém as propriedades necessárias para que seja feita a alteração ou atualização desses dados. É muito interessante, como vocês podem verificar aqui, nós temos aqui um exemplo, o Apex Chart, começa por ali, tem aqui as suas opções, as opções aqui não foram automaticamente ou de imediato implementadas dentro do próprio, da própria instanciação, okay? Não temos aqui um Options fora, portanto é exatamente igual, mas temos aqui o ID, ok? E quando chegamos aqui ao apexcharts.exec, nós definimos este ID, que é aquele que ali está, dizemos que queremos usar a função Update Options e depois passamos lá os seus dados para dentro, ok? Depois existem aqui mais alguns parâmetros que podem ser acrescentados, mas na base é isto que acontece. Nós iremos ter com certeza tempo para fazer este tipo de experiências, mas fica já aqui esta dica para vocês próprios também poderem avançar um bocadinho nas vossas experiências e testar o funcionamento desta metodologia.